Ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se trespassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Vamos entregar os nossos dízimos e ofertas enquanto invocamos o hino, ó Deus, para te agradecer. E agora vamos ter uma leitura dirigida em Efésios, no capítulo 4, versículos 4 a 7. E diz assim a palavra do Senhor: Há um só corpo, um só Espírito, mas também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. E antes de ouvirmos a mensagem, vamos entoar o hino Um Só Reino.
estudando a carta de Paulo aos Efésios. Nós acabamos de cantar o texto da mensagem do domingo passado. A leitura foi feita sobre a unidade e propósito de Deus, e hoje nós vamos ver os dons concedidos à igreja, do versículo 7 até o versículo 16. onde Paulo vai falar sobre a questão dos dons. E começa a leitura, Efésios 4, 7 e 16, assim: a cada um de nós foi dada a graça de Deus, conforme a medida do dom de Cristo. Por isso, diz a Sagrada Escritura: ao subir ao céu, levou consigo os que estavam prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que antes tinha descido ao mais profundo da terra? E esse mesmo que desceu é o que subiu também ao mais alto dos céus, para encher o universo com a sua presença. Foi ele quem constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para o serviço da comunidade, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao homem adulto, à medida completa da estatura de Cristo. Assim, já não nos comportaremos como crianças que andam ao sabor do vento e das ondas. Não nos deixaremos enganar por artimanhas inventadas pela esperteza daqueles que se armam em mestres, mas proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os sentidos para Cristo, que é a cabeça, e nele que todo o corpo se mantém firmemente unido pelas articulações que o sustentam, e de cada um deles recebe força para ir crescendo em harmonia. Oremos. Senhor, nós queremos pedir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos ilumine, nos traga a compreensão do texto e a aplicação à nossa vida, à igreja, para que realmente possamos chegar à maturidade espiritual. Fala-nos nesta manhã, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os dons que são concedidos à igreja, mas nós não vamos falar especificamente, fazer uma análise dos dons, mas vamos falar o que o texto diz. Vejam, começa o apóstolo dizendo que a cada um de nós foi dada a graça. Graça é a caris de Deus, que vem de carisma, que vem de amor. A lista dos dons nós podemos encontrar no Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, 6 a 8, na primeira carta de Coríntios, 12, de 7 a 10, e depois do 28 a 30. E aqui também nós encontramos os carismas ou os dons do serviço. E diz assim: foi dado a cada um de nós. Dons, eles são nos dados para servirmos a igreja. São distribuídos para que nós possamos edificar-nos mutuamente. E diz que ele deu, mas ele deu a quem? Deu a todos. A toda a igreja. Cada um de nós recebeu dons. E cabe-nos saber qual o dom que o Senhor nos concedeu e utilizá-lo para a honra e glória do Senhor Jesus, para o serviço e para a edificação da igreja. Veja, versículo 7 ao versículo 10, nós percebemos a obra de Cristo precedendo a outorga dos dons. Ou seja, Cristo age primeiro antes de conceder os dons. Começa dizendo: subiu. Ele subiu porque ele havia descido. E descer para onde? Há algumas ideias. Primeiro, a encarnação. Ele desceu dos céus à terra, ele se fez homem,
habitou entre nós. Segundo, ele desceu à morte, não é? Ele morreu por nós, se doou ao ponto de morrer por nós. Terceiro, ele desceu ao Hades, a questão mais profunda, e ele levou ali cativo o cativeiro, ele levou o peso do pecado que nos aprisionava e levou e deixou ali no lugar dos mortos. E depois tem a ver com uma alusão ao conceito das vitórias de Deus, de Javé no Antigo Testamento, sobre os inimigos de Israel, levando-os cativos. Nós podemos ver isso lá no livro dos Salmos, no capítulo 68, os versículos 18 e 19 falam-nos dessa realidade. Diz assim, 68, 18 e 19: os carros de Deus são milhares de milhares, o Senhor vai neles do Sinai para o santuário. Tu subiste do alto e levaste contigo prisioneiros, e recebeste tributo dos homens, até os rebeldes se renderam a ti, Senhor. Então tem a ver com a vitória de Deus. Então aqui o que é falado e nos é apresentado é o Cristo vitorioso, o Cristo que subiu aos céus, levando o inimigo vencido. Esse era um costume também antigo. Conforme nós vemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ele vai falar que nós temos o bom cheiro de Cristo, né, onde o general da guerra ia entrando e vinha trazendo os cativos na marcha triunfal. Então Paulo está fazendo uma alusão da marcha triunfal de Cristo, ele sendo vitorioso, ele conquistando a vitória e levando. E aí nós vemos aqui uma diferença entre o Salmo 68 e Efésios 4, 8. Diz aqui que ele recebeu e ele deu. E ele deu para encher todas as coisas. Ele deu para planificar. Ele domina todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. Então, antes de termos os dons, Cristo, ele conseguiu a vitória, ele se torna o vencedor, e na sua vitória ele vai nos dar os dons. Agora, que dons são esses que Cristo concede à igreja? Vejamos o versículo 11, ele vai dizer assim: foi ele que constituiu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Ele começa falando dos apóstolos. Vejam, os dons são concedidos por Deus. E aqui ele faz uma lista muito pequena de dons que são concedidos. Primeiro, o apóstolo, que vem substituindo os sacerdotes. No capítulo 2, versículo 20, nós encontramos o seguinte: forma um único edifício que tem por alicerces os apóstolos e os profetas. Então, os apóstolos assumem o lugar que havia sido concedido aos sacerdotes. No capítulo 3, versículo 5, ele trata a mesma ideia. No passado, ninguém tinha conhecimento desse plano, mas agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas. Vejam que no Novo Testamento, a ideia é que o apóstolo, o sacerdote, deixa de fazer sentido. Agora são os apóstolos, porque todos nós nos tornamos, de certo modo, em certo sentido, sacerdotes. Por isso nós afirmamos o sacerdócio universal do crente. Mas também os apóstolos aqui eram aqueles que recebiam autoridade para exercer sobre a igreja. E no sentido primeiro do termo, não há mais apóstolos. Se nós quiséssemos dizer que alguém é apóstolo, nós poderíamos pensar nos missionários, porque apóstolo é aquele que é enviado, comissionado por alguém. Mas ninguém se auto-intitula apóstolo.
Esse pessoal que se auto-intitula de apóstolo coloca um grande ponto de interrogação, porque isso não é o que a Bíblia diz. O apostolado é um dom de Deus concedido ao grupo de pessoas especiais. Ele diz também os profetas. Eram aqueles que no passado podiam prever o futuro. Atos 11, 28, 21, 9 e 11. Mas também não ficavam focados em fazer projeções futurísticas, anunciando o que ia acontecer, mas os profetas também admoestavam a igreja. 1 Coríntios 14, 24. Eles consolavam o povo de Deus. Atos 15, 32. Eles eram pessoas que proclamavam a mensagem do Senhor. Esse é o sentido do profeta. Não é fazer previsões. Isso é misticismo. Não é isso que a Bíblia ensina. Então nós temos apóstolos, nós temos os profetas, nós temos os evangelistas, que são pregadores itinerantes, pessoas que têm o dom da evangelização. Timóteo era um desses, nós vemos isso em 2 Timóteo 4, 5. E os evangelistas, eles falam de Jesus com muita facilidade. E cada um tem que usar o seu dom para a glória de Deus. Nós, quando pensamos num grande evangelista, vemos novamente Billy Graham. Billy Graham era um evangelista, itinerante. Mas eu tive o privilégio de conhecer o Francisco Leandro, que é um evangelista de mão cheia, um homem autodidata, mas que Deus lhe concedeu o dom da evangelização. Os irmãos têm uma ideia, a última história que eu ouvi dele foi quando ele teve um câncer e ele foi levado para o hospital para fazer o tratamento, e todo o hospital foi evangelizado por ele, a tal ponto de que os médicos depois levavam doentes para que ele pudesse falar de Jesus para aqueles doentes. O homem transpira a graça de Deus. Ele usa o dom que ele recebeu do Senhor para a glória de Deus. Além dos evangelistas, ele diz que ele concedeu alguns para pastores e mestres. Aqui tem a ver com a obra do pastor local. E quando ele fala desses dons que foram concedidos à igreja, nós percebemos que os 3 primeiros falam da igreja universal, da igreja, e o último fala da igreja local, do pastorado local, do pastor que ensina a igreja localmente. E ele diz assim: pastor e pastorado é um dom de Deus, concedido a alguém para cuidar da igreja. Então nós vemos, primeiro, Cristo precedendo a obra, ganhando vitória no poder e depois conceder os dons da sua igreja. Segundo, os dons que foram concedidos à igreja. E aí, no versículo 12 ao versículo 16, nós vamos perceber a finalidade dos dons. Primeira coisa que nós percebemos é que há uma diversidade de dons. São vários os dons, mas esses dons têm uma finalidade. Primeiro, é o aperfeiçoamento dos santos. Aqui na tradução que eu li, eu gostei muito dessa tradução, que diz assim: com o fim de preparar os santos. Não para serem superiores, mas para prepará-los, para aperfeiçoá-los para serviço, para servir a comunidade, para servir a igreja. O segundo aspecto, ele diz o para quê? O desempenho do seu serviço. Veja, para preparar os santos para o serviço da comunidade. Sabe aquela coisa de assim: mas eu não sou obreiro.
eu não sou não, todos os crentes são obreiros. Todos os crentes. Todos nós somos obreiros de Cristo. Todos nós recebemos dons do Senhor. Todos nós devemos servir ao Senhor. Desempenhar o dom que Ele nos concedeu. E Ele diz assim, serviço à comunidade. Primeira comunidade, igreja. Mas depois esse serviço se estende para fora, manifestando a graça de Deus. E a pergunta que fica é, será que eu tenho desenvolvido o dom que o Senhor me concedeu? Às vezes nós criamos a ideia do clero, em que os pastores, os presbíteros, os obreiros são responsáveis por tudo, e nós somos meros espectadores. Não é isso que a igreja, não é isso que a Bíblia ensina. A igreja é a comunidade do serviço, é a comunidade dos dons, todos nós. Agora eu preciso saber qual o dom que Deus me concedeu. E exercitar o meu dom. Eu não tenho que ficar preocupado com o dom dos outros. Eu tenho que exercer o meu dom, aquele que o Senhor me concedeu. Porque com o desempenho do serviço da igreja, eu vou fazer uma coisa, eu vou ajudar na edificação do corpo de Cristo. É a terceira coisa que ele diz. Para os santos, para o serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, todos nós, de certo modo, somos construtores. Lembrando a palavra que eu aprendi logo que eu cheguei em Portugal, lá nos anos 90, inclusive nos anos 90 do século passado, gente, eu já sou milenário. Sou da época de 1900, virei milênio e sou centenário. Todos nós, como alguém disse, somos trolhas. A primeira vez que eu vejo essa pessoa, trolha? O que é isso? Aí depois alguém disse, é aquele que trabalha com os órgãos. Todos nós, de certo modo, somos. Nós estamos edificando, nós estamos construindo aquilo que é chamado edifício, a igreja. O arquiteto é o nosso Deus. O grande engenheiro é o Senhor Jesus. Os trabalhadores somos nós. Se o Senhor não edificar a casa, não vamos trabalhar, não se edifica. É obra de Deus. Agora nós trabalhamos na edificação do corpo. Ou seja, todos nós servimos visando a edificação da igreja, o crescimento da igreja. Para que nós fazemos isso? Para que possamos chegar à maturidade, para que possamos crescer. Veja, ele diz assim, para não sermos mais crianças. Ele diz assim, olha, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a homem adulto. Não sejamos mais crianças, meninos, mas que cresçamos. Cresçamos no conhecimento de Cristo, cresçamos no serviço, cresçamos em tudo. E a igreja, que é uma igreja carismática, uma igreja que manifesta os dons do Senhor, ela cresce espiritualmente, emocionalmente, moralmente. Não há espaço para criancice dentro de uma igreja carismática. Não há espaço para o mundanismo dentro de uma igreja carismática. Vejam, a igreja de Corinto, ele disse que tinha todos os dons, mas era imatura, não crescia. Ele diz agora, quando a igreja cresce, ela cresce unida, ela se desenvolve e ela glorifica a Deus. Ela vive harmoniosamente. Se nós lembrarmos, o texto anterior, o contexto, fala da unidade da igreja. Versículo 1
até o versículo 6, ele vai trabalhar a unidade da igreja. E essa igreja que é unida, que é harmoniosa, ela cresce na manifestação dos dons, servindo ao Senhor, visando a maturidade espiritual. Será que nós estamos sendo aperfeiçoados através uns dos outros? Estamos desempenhando, estamos servindo a igreja com aquilo que o Senhor nos concedeu. Nós estamos trabalhando para a edificação uns dos outros do corpo de Cristo. Será que nós estamos deixando de ser meninos da fé e amadurecendo? Temos que refletir sobre isso. É muito comum encontrar pessoas que estão na igreja pedindo poder de Deus. As pessoas esquecem que já receberam poder. Jesus diz assim: recebereis o poder a vir sobre vós o Espírito Santo. Nós já o temos. As pessoas às vezes ficam pedindo dom. Senhor, eu quero dom disso, eu quero dom daquilo. A pessoa já recebeu o dom que Deus quer que ela tenha. Cada um de nós recebeu o dom. Ele diz que ele distribuiu. Nós precisamos de qual dom ele nos concedeu. Não precisamos pedir dons. Não precisamos pedir por mais poder. É interessante porque o que eu vejo ser pedido no Novo Testamento, quando as pessoas se encontraram com Jesus, era a fé. Aumenta-nos a fé, dá-nos uma fé, mas isso nós não pedimos. Isso nós deveríamos pedir. Senhor, que eu possa ter uma fé consistente, sólida, para que eu possa ser aquilo que tu queres que eu seja. Os dons não são para mim, para a minha exaltação. Os dons são para a igreja. Eu sempre digo, nós existimos como igreja para louvar e glorificar o Senhor. Essa é a nossa função, essa é a nossa tarefa. Agora, a nossa missão é proclamar o Senhor nosso Deus. Então, o nosso desafio é lutar para que a igreja permaneça unida. O nosso desafio é servir os outros. E no serviço dos nossos dons, promover a edificação da igreja. Esse foi o maior exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 43 a 45, nós encontramos o seguinte: mas convosco não pode ser assim. Pelo contrário, aquele que quiser ser grande deve servir os outros. Aquele que entre vós quiser ser o primeiro será o servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para o resgate de muitos. Você está disponível a servir? Colocar a sua vida ao serviço de Deus. Vamos copiar o exemplo do nosso mestre e vamos servir uns aos outros, utilizando os dons que Ele nos concedeu, para que todos juntos possamos chegar à maturidade, para que todos juntos, como igreja, possamos chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos dons que tu concedes à igreja, e queremos pedir em nome que nós possamos perceber e compreender os dons que temos recebido de ti, que nós possamos saber qual o dom que temos e
maturidade como igreja em Ti, para que possamos deixar de meninice, de criancice, e nos tornemos crentes maduros. É isso que nós te pedimos. Que Teu amor, a Tua graça e a comunhão e a consolação que nos sejam com esta igreja, com o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje sim. Amém. Deus nos abençoe.